Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação do Projeto Ampere. O tema da aula de hoje vai ser a respeito de tipos de dados. É um tópico que a gente já viu um pouco na aula de Lógica de Programação, mas agora a gente vai ver mais voltado para a linguagem C. Então vamos começar aqui com a declaração das constantes e variáveis. Toda constante e toda variável tem que ser declarada antes da gente utilizar elas. As constantes vão ter duas formas da gente declarar elas. A primeira forma é declarar no início, antes da função main, com a seguinte sintaxe: #define, depois escreve o nome dela e o valor que vai estar associado a essa constante. A segunda forma é a gente escrever depois, dentro da main, escreve const, depois o tipo de variável, depois o nome dela, comando de atribuição igual e depois disso o valor. Qual que eu recomendo vocês utilizarem? Eu recomendo vocês utilizarem a primeira forma, porque desse jeito ela não ocupa memória. Então acaba sendo melhor. E daí no caso das variáveis, a gente declara dentro da função main por meio dessa sintaxe. Escreve o tipo, escreve o nome, e depois se a gente quiser declarar outras variáveis, a gente vai separando elas por vírgula e depois encerra com um ponto e vírgula. Mas se você já quiser atribuir um valor inicial para essa variável, é só depois colocar comando de atribuição igual e depois o valor inicial. Mas a gente também pode fazer depois nas linhas seguintes do código. Agora, para a gente dar um nome a uma variável, a gente precisa seguir algumas regras. A primeira delas é que não pode ser um nome que já seja um comando na linguagem. Então, por exemplo, a gente não pode escolher o nome de uma variável de scanf ou printf, por exemplo. A segunda regra é, não pode iniciar com um número. O nome da variável pode conter um número, mas não pode iniciar com ele. Terceira regra, não podem ser utilizados caracteres especiais, como esses que vocês estão vendo na tela, porque eles já representam alguma coisa na linguagem C. E quarto ponto, a gente pode usar o subscrito, ou underline. Então, se você vai dar o nome de uma variável que vai conter mais de uma palavra, você pode usar o subscrito para separar essas palavras, não pode usar o espaço. Mas também uma dica que eu dou para vocês é que se vocês não quiserem usar o subscrito, vocês podem começar cada palavra com uma letra maiúscula. E outra coisa, para ficar mais fácil diferenciar as variáveis das constantes, eu recomendo que vocês escrevam as constantes com texto gritado, com caps lock, e as variáveis vocês mesclem aí entre letra maiúscula e letra minúscula. Assim fica mais fácil diferenciar uma da outra. E agora, a inicialização da variável, que toda variável precisa ser inicializada antes da gente utilizar ela. E ela vai ser inicializada quando o valor inicial for atribuído a ela. Isso a gente pode fazer por meio de um comando de atribuição junto com a declaração, como eu mostrei ali atrás, ou também depois, nas linhas seguintes. E também a gente pode utilizar um comando de entrada, como por exemplo o scanf. Então, se você quiser que o usuário inicialize a variável, escolha o valor inicial dela, você pode inicializar ela com um comando de entrada. Agora vamos dar uma olhada nos 4 tipos básicos de dados da linguagem C. O primeiro deles, o tipo character, que vai ser chamado de char, ele ocupa 8 bits de memória e o código de formatação dele é %C. Aí tem o tipo inteiro, que é chamado de int, ele vai ocupar ou 16 ou 32 bits de memória, isso de acordo com o seu processador. O código de formatação dele é %D. E daí a gente tem dois tipos de dados reais. A gente tem o tipo de dado real, que é chamado de float, ele vai ocupar 32 bits de memória e o código de formatação dele é %F. E daí a gente também tem o número real com maior precisão nas casas decimais, que vai ser chamado de double, ele ocupa 64 bits de memória, que é o dobro do float, por isso chamado double. E o código de formatação dele é %LF. O tipo de dado char tem alguns aspectos que são interessantes da gente saber. O primeiro deles é sobre o armazenamento. O armazenamento do caractere vai ser feito através de números. Então, a gente vai precisar de uma codificação que vá associar esse valor numérico ao caractere em questão. A mais utilizada codificação é a codificação ASCII. Vocês podem ver o que significa ela aqui na tela. E o que vai ser esse código ASCII? É um código que originalmente vai utilizar 7 bits de memória, ou seja, tem 128 combinações possíveis, mas também ele admite extensões aí que vão possibilitar representar caracteres especiais em diversos idiomas diferentes. E daí ele vai passar a utilizar 8 bits de memória. Agora, uma vez que os caracteres são armazenados na forma de números, a gente pode fazer a atribuição na variável de duas formas diferentes. A gente pode escrever o caractere entre aspas simples, como vocês podem ver no exemplo A maiúsculo, ou também no número do código ASCII que é equivalente a ele. Então a gente também pode armazenar como 65, que seria o equivalente do A maiúsculo. E também, por esse mesmo motivo, a gente pode comparar e realizar operações entre variáveis do tipo int e do tipo char. Então, se eu fizesse um teste para ver se A maiúsculo escrito entre aspas é igual a 65, ele iria retornar verdadeiro. Para encerrar o assunto sobre caracteres, eu vou passar para vocês um comando de entrada e um comando de saída voltados para esse tipo de dado. Primeiro, o comando getChar é um comando de entrada de dados e que ele vai realizar a tarefa de ler o primeiro caractere digitado pelo usuário. E daí, para a gente armazenar esse valor numa variável, a gente tem que utilizar ele da seguinte forma. A gente coloca a variável, o comando de atribuição igual, e depois escreve getChar, parênteses, em branco dentro, e encerra com ponto e vírgula. Dessa forma, ele vai coletar o primeiro caractere que vai ser digitado pelo usuário. E daí, o comando de saída, que é o comando putChar, ele vai conter um argumento de entrada, que no caso é essa variável que vai conter o caractere, então ele vai imprimir na tela esse valor em forma de caractere. E daí, para a gente utilizar ele, vai ser escrever putChar, abre parênteses, coloca a variável dentro, fecha o parênteses, e depois encerra com ponto e vírgula da mesma forma que qualquer outro comando. Agora vamos dar uma olhada nos pontos flutuantes, que são os números reais.
Como eu já falei, as variáveis do tipo float e double armazenam números reais, e a diferença entre elas é basicamente a precisão das casas decimais. As variáveis do tipo float vão possuir 6 casas decimais de precisão, e as do tipo double vão possuir 10 casas decimais de precisão. Porém, essa precisão pode acabar gerando algum problema e que a gente vai ter que lidar com ele. Essa precisão dos números pode acabar gerando alguns erros quando é feita uma comparação direta entre eles. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo, comparando dois floats para ver se os dois são iguais, mesmo que os dois sejam iguais, pode acabar retornando falso por conta desses erros de precisão. Daí, uma forma da gente resolver isso é tomar um epsilon, que é suficientemente pequeno para que seja aceitável que a gente considere os dois números iguais. Então, a gente coloca um dos números float subtraindo o outro, e daí vê se isso for menor ou igual do que esse erro que vai ser aceitável para a gente, dá para considerar que os dois são iguais. E para finalizar a parte teórica da aula de hoje, vamos falar sobre modificadores. O que eles fazem é basicamente alterar alguns aspectos dos tipos de dados. Então, o primeiro deles, o unsigned, ele é aplicável para tipos int e tipo char. Ele faz com que eles possam conter apenas valores positivos. Então, a gente não pode mais usar valores negativos neles, porém, a quantidade de valores positivos que a gente pode armazenar é maior, uma vez que a gente não tem mais que dividir os bits entre números negativos e números positivos. E daí, segundo e terceiro, o short e long. O modificador short vai fazer com que variáveis do tipo int utilizem apenas 16 bits de memória. E daí, o modificador long vai fazer com que variáveis do tipo inteira tenham 32 bits e variáveis do tipo double tenham mais precisão. Porém, dificilmente a gente vai precisar utilizar esse último recurso. E aqui vocês podem ver a tabela com os tipos de dados, incluindo a aplicação dos modificadores, a quantidade de bits que eles vão ocupar na memória e o código formatador para comandos de entrada e saída. Aí depois aqui os 4 que faltam, e como dá para ver, dá para usar 2 modificadores no mesmo tipo de variável, aqui no caso dos inteiros. Agora, já passada a parte teórica da aula, a gente pode partir para a resolução da lista. Então vamos lá, exercício 1, escreva um programa que calcula a idade de uma pessoa, onde o ano em que essa nasceu e o ano atual são 2 inteiros fornecidos pelo usuário. Então as nossas entradas vão ser ano de nascimento, ano atual, e a saída vai ser a idade que a pessoa completa naquele ano. Então vamos lá, estou com o dev aqui aberto, arquivo já criado. A única biblioteca que a gente vai precisar usar é o stdio, por enquanto não precisa usar o stdlib e nem o math. Então, vamos lá, primeira coisa, declarar as variáveis. São variáveis inteiras, a primeira delas, nascimento, que vai representar o ano de nascimento da pessoa. Depois disso, atual, que vai representar o ano atual. E idade, que vai representar a idade que ela completa naquele ano. Variáveis bem fáceis para qualquer um que está lendo o código entender o que elas vão conter. Beleza, depois disso, a gente vai informar o usuário o que ele precisa fornecer para a gente. Um de cada vez. Primeiro, o ano de nascimento. Então, printf, informe seu ano de nascimento. Dois pontos, espaço, e encerra com ponto e vírgula. Depois disso, a gente parte por scanf. A gente está usando uma variável inteira, então, porcentagem D. A gente vai escanear o endereço que está localizada a variável nascimento. Beleza, repetindo o mesmo procedimento para o ano atual. Informe o ano atual. Depois scanf, porcentagem D, trata de uma variável inteira, endereço comercial, e comercial, na verdade, e atual. Tranquilo, agora a gente já consegue calcular a idade que a pessoa completa naquele ano. Então a idade vai receber subtração entre o ano atual menos ano de nascimento. Com isso a gente já pode informar para o usuário quantos anos ele vai completar naquele ano. Então, neste ano, você completa porcentagem D, representando a nossa variável de interesse, anos. E encerra com ponto final para ficar bonito. No caso é a idade. Volta aqui o ponto e vírgula. Beleza, agora é só compilar e executar o código. Informe seu ano de nascimento, vamos colocar um bem fácil para a gente ter certeza de que está tudo funcionando, né? Anos 2000, pessoal privilegiado que já consegue saber com facilidade quantos anos vão completar. E ano atual 2021. Nesse ano você completa 21 anos. Bem fácil. Vamos para um exemplo um pouquinho mais difícil agora. Informe seu ano de nascimento, 1972. Informe o ano atual, 2021. Então, nesse ano, quem nasceu em 1972 vai completar 49 anos. Se fosse 1971, seriam 50 anos aí, como dá para ver. Então, tá tudo certo, a gente tem certeza de que o código está funcionando adequadamente. Vamos partir agora para o exercício 2. Aqui, escreva um programa que recebe dois inteiros A e B do usuário e realiza a soma entre eles e depois vai multiplicar isso pelo resto da divisão entre A e B. Então, a gente precisa de 3 coisas. A gente tem que primeiro somar A e B, depois a gente calcula o resto da divisão entre A e B, a gente pega esses dois valores e multiplica eles.
Então, vamos lá. Excluir essa parte aqui, vamos aproveitar o começo da declaração, que são inteiros ainda. A gente tem A e B, da mesma forma que eu tinha no enunciado. Depois vamos colocar multi, representando multiplicação, multi. Depois disso, soma. Depois disso, resto. Então são essas variáveis aí que a gente vai precisar. Aí a gente pode pedir de uma só vez A e B já direto com printf. Informe os valores de A e B. Agora scanf. Escaneia os dois de uma vez. Então, porcentagem D, D, porcentagem D. Aí no caso, o primeiro número que a pessoa digitar vai conter a variável A, e o segundo número que a pessoa digitar vai estar na variável B. Tranquilo, agora a gente tem que fazer o procedimento. Primeiro a soma, depois o resto, e daí a gente coloca a multiplicação entre os dois. Então, soma vai receber o valor de A mais o valor de B, B maiúsculo. Depois, resto vai ser A módulo B. E daí, finalmente, a multiplicação recebendo soma multiplicado por resto. E aqui eu esqueci de uma coisa, esqueci do e comercial antes de cada uma das variáveis. Não vai dar erro. Agora é só finalizar com o printf. Resultado da operação é porcentagem D, vírgula, multi, e finaliza com ponto e vírgula. Aqui tem duas formas que a gente pode fazer para inserir os valores. A gente pode colocar o primeiro valor, espaço, o segundo valor, ou a gente coloca o primeiro valor, enter, e o segundo valor. Então vamos lá, vou começar com 3 e 2. Então, a soma entre eles é 5, o resto da divisão é 1, então 5 vezes 1 vai dar 5. Vou tentar outro valor agora. Vou colocar 5 e 3. 5 mais 3 é 8, e o resto da divisão entre 5 e 3 vai ser 2. Então, a multiplicação vai resultar em 16. O programa está funcionando, está tudo certo. Vamos partir agora para o exercício 3. Escreva um programa que recebe 2 pontos no plano cartesiano, x1, y1 e x2, y2, e imprime a distância entre eles. Bora lá. Para isso daqui a gente vai precisar usar a biblioteca de matemática da linguagem C. Então, include math.h. Vamos começar. Então a gente precisa de x1, y1. Vamos colocar x1, x2 já para ficar em ordem. y, y2. E eu também vou pegar dx, dy, vocês já vão entender o porquê, e simplesmente d para essa distância entre os pontos. Beleza, agora a gente vai pedir primeiro o primeiro ponto para o usuário, depois o segundo ponto para o usuário, e daí a gente faz a operação. Então aquela sequência de printf, scanf. Como são números inteiros, a gente vai colocar a porcentagem D, daí endereço comercial de x1, endereço comercial de x2, y1, na verdade. Aí para não ter que ficar escrevendo tudo de novo, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Daí eu troco os números aqui. Beleza, o que a gente faz agora? A gente vai calcular a distância dos pontos x. Então, a ordem tanto faz, é só manter depois. x2 menos x1. Depois dy. Como a gente fez 2 menos 1, vai fazer 2 menos 1 aqui também. Tranquilo, agora a gente vai calcular a distância mesmo entre os pontos e vai usar aquela fórmula lá, que a distância vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então aqui, esse é o comando da raiz quadrada pra gente. Então, é só pegar dx vezes dx. dy vezes dy. Daí para imprimir o resultado.
Agora é só compilar e executar ele. Então vamos lá, para o primeiro ponto vamos escolher 0, 0, depois 1 e 1 para o segundo ponto, e a distância entre os dois pontos vai ser 1. Bem facinho. Vamos pegar agora um exemplo que todo mundo deve lembrar do ensino médio. Primeiro ponto 0, 0, e agora a gente faz um triângulo pitagórico. Coloca 3 e 4, e a distância entre os pontos vai ser 5, que vai ser a hipotenusa. Então tranquilo, dá para ver que o código está certinho, está funcionando, e agora a gente pode partir para o exercício 4. Beleza, escreva um programa que recebe 3 pontos flutuantes, float, beleza, já vai mudar o tipo de dado que a gente vai utilizar, A, B e C, e calcula a área de um triângulo de base A e altura B, o comprimento de uma circunferência de raio C, tendo π 3.1415, então a gente já vai declarar uma constante, e a área de um trapézio de bases AB e altura C. Tranquilo, vamos lá. Vou excluir tudo, float. Ele mesmo já deu A, B e C. Depois disso, vamos lembrar o que a gente tem que calcular. Área de um triângulo. Então, vou colocar área, underline, triângulo. Depois disso, tem comprimento de uma circunferência e área de um trapézio. Já para ficar em ordem aqui, vamos colocar área de um trapézio, para ficar tudo área de trapézio e comprimento da circunferência. Então, ok, daí tem que lembrar de definir a nossa constante. Vamos chamar de π, e o valor vai ser 3.1415. Tranquilo, então a gente começa pedindo os valores para o usuário. A, B e C, respectivamente, para garantir que ele escreve na ordem certa. E ok, agora scanf. Aí é comercial A, é comercial B e o comercial C. Ok, nisso agora a gente começa a calcular cada uma das coisas que ele pediu. Vou começar pela área do triângulo. Quais eram os valores da área do triângulo? Ele tem base A e altura B. Então é base vezes altura. E dividir isso por 2. Vai nos primeiro valor. Agora o comprimento da circunferência. 2 vezes π vezes o raio dele era C. Agora a área do trapézio para finalizar. A área do trapézio basicamente base maior mais base menor vezes a altura. A altura era C, se não estou enganado, exatamente. E dividir isso por 2. Agora a gente começa a printar os valores. Altura não. Área do triângulo. E claro, tem que pedir o barra N. Senão não vai pular a linha. Para perder menos tempo, sempre Ctrl C, Ctrl V. Errei numa coisa aqui, faltou T maiúsculo, triângulo também. E aqui deveria ser comp. Ok. Comp executa. Bem fácil para começar. Meio para a área do triângulo, a gente já esperava. O dobro de π também. E a área do trapézio deu 1. Tudo isso que a gente já estava esperando, então deve estar tudo certo. Vamos tentar mais uma vez e fazer uns valores um pouquinho diferentes. Vamos colocar 3, 4 e 5.
Então, beleza, a área do triângulo deu 6, a gente já esperava isso. Comprimento da circunferência 10 vezes π, que a gente já estava esperado. E aqui já dá para ver, nesse número 1, aquele erro que eu mencionei na precisão do float. E a área do trapézio, 17,5, tudo certinho. Então agora a gente já pode ir para o exercício 5. Aqui a gente vai basicamente ter que pegar esse código, copiar ele, e depois colocar um printf no final para ver quais são os valores finais de x, y e z. Então vamos apagar tudo isso daqui. Será que eu consigo pegar e copiar tudo? Talvez não dê certo. Copiar até a minha, aí também não pode, né? Opa. Beleza, já está aqui o código que ele deu pra gente. Só conferir se não errei nada. Ok, isso mesmo. Então a gente vai colocando os printf para ver o valor de cada um deles. Vamos pedir para ele printar primeiro x. A gente pede o y, depois o z. E vamos colocando um barra n em cada um deles para ficar organizado. Ok, os valores finais são 3, 3 e 11. Agora vamos entender por que isso está acontecendo. Ok, x igual a 8, x começou como 6, y começou como 6 e z começou como 4. O que já aconteceu aqui? X já foi decrementado de y. Então, aqui, a gente já tem que o nosso x vai estar valendo ele mesmo menos 6, ou seja, vai estar valendo 2. Y já recebeu um incremento, então nosso y vai estar valendo um total de 7. Beleza. Aqui, o que está acontecendo aqui? O que vai ser priorizado? Vai ser priorizado, lembra? Operadores de incremento e decremento. Porém, o z está sendo incrementado depois, então ele só vai ser incrementado depois que a gente fizer essa operação aqui. Então vamos lá. O que está acontecendo? X está recebendo mais 1, então o x vai estar passando a valer 3 aqui. Depois disso, y está valendo 6 de novo. E o nosso z, o que está acontecendo com o z? Ele vai receber ele mesmo, vamos colocar aqui, o z vai receber o valor 4 somado com o que está acontecendo aqui. Então, ele vai receber o valor do x igual a 3 multiplicando essa operação aqui. O z vai ser incrementado aqui depois da operação. Então, é o resto da divisão entre 6 e 4. O resto inteiro dessa divisão vai ser 2. Então, a gente tem 3 multiplicando 2, o que vai dar 6. E depois disso, lembrando, o z vai receber um incremento. Então, é daí que vem o resultado 11. E daí o que acontece aqui? O nosso x está valendo 3, depois disso, vou colocar aqui, x valendo 3, e o nosso z já valia 11. E como aqui a gente tem apenas números inteiros, ele vai pegar apenas a parte inteira dessa divisão. Então, como é 11 dividido por 3, vai acabar sendo o número 3. Se fosse 12, aí retornaria o número 4. Então, só vendo de novo, eu mostrei 3, 3 e 11. E com esse exercício a gente encerrou a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar pra gente que vamos responder o quanto antes. É isso, pessoal, até o próximo vídeo.